A história de hoje é inspirada no episódio conhecido como a Travessia do Mar da Galileia e o chamado de André e Simão Pedro, narrado nos Evangelhos, quando dois irmãos pescadores, cansados de uma noite sem resultados, encontraram Jesus pela primeira vez e viram seus corações transformados pela fé e pela obediência. É uma história que começa em meio ao cansaço e à frustração, mas termina com esperança e propósito eterno. A brisa da madrugada soprava suave sobre o lago e o barco rangia enquanto Simão Pedro recolhia as redes vazias. O rosto coberto de suor e sal denunciava horas de trabalho infrutífero. André, seu irmão, sentado à beira da embarcação, soltou um suspiro pesado. "Nada, Simão. Nem sequer um peixe pequeno", murmurou desanimado, observando o brilho pálido da lua espelhado nas águas calmas. Era o cotidiano duro de quem dependia da pesca para viver. Noites longas, espera e, às vezes, nada a mostrar ao amanhecer. Enquanto lavavam as redes, notaram um grupo se aproximando pela praia. A multidão seguia um homem de olhar sereno e presença firme. A cada passo dele, parecia que até o vento se aquietava para ouvir. Pedro observou curioso. "Quem é?", perguntou. Um dos homens da multidão respondeu: "É Jesus de Nazaré. Ele fala do reino de Deus." André franziu o senho, lembrando-se de algo. "Já ouvimos falar dele. João Batista o chamou de Cordeiro de Deus." Pedro levantou-se e enxugou as mãos nos trapos da tenda. "Cordeiro de Deus ou não, espero que traga peixes também", disse meio rindo, meio descrente. Jesus aproximou-se e subiu na embarcação de Simão, pedindo-lhe: "Afasta um pouco da praia." Pedro obedeceu, mesmo surpreso. Do barco, Jesus começou a ensinar a multidão. As palavras dele eram como água fresca num chão seco. Falavam de perdão, de propósito, de um Deus próximo. André olhou ao redor e percebeu que os próprios pescadores, acostumados ao ruído das ondas, estavam imóveis, atentos. Depois de ensinar, Jesus voltou-se para Simão e disse calmamente: "Leve o barco para águas mais profundas e lancem as redes." Pedro arregalou os olhos, quase indignado. "Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos." O lago agora estava quieto e o sol nascia por trás das colinas, pintando tons dourados sobre o mar. André segurou o olhar do irmão, esperando sua decisão. Pedro hesitou, mas algo no tom de Jesus o desarmou. "Mas por causa da tua palavra, lançarei as redes." O som das cordas se soltando ecoou. As redes tocaram a água e o silêncio foi quebrado pelo respingar de centenas de peixes saltando. As cordas estalaram sob o peso e o barco quase virou. André gritou, chamando os companheiros em outro barco: "Tiago, João, venham depressa!" Os 4 homens lutavam para conter a pesca milagrosa. As risadas se misturavam às lágrimas. Pedro, ofegante e maravilhado, olhou para Jesus, que observava tudo com um semblante de profunda ternura. A emoção foi tanta que Simão se lançou aos pés de Jesus e, tremendo, murmurou: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Jesus o ergueu pelos ombros, olhando-o nos olhos. "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de pessoas." O coração de Pedro, antes cheio de pressa e autopreservação, agora batia em reverência e rendição. André chorava em silêncio, sentindo que algo eterno estava começando ali. Naquele instante, todo o sentido de esforço e fracasso das noites anteriores se dissolveu. O trabalho sem frutos deu lugar a um novo propósito. Os homens puxaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. A aldeia de Cafarnaum ficaria para trás, as redes vazias seriam esquecidas, mas o chamado plantado naquela manhã cresceria até se tornar a missão que alcançaria o mundo. Ao longo da caminhada, os irmãos muitas vezes reviveram aquele dia. Pedro lembrava-se das águas agitadas, do barulho dos peixes, das mãos calejadas se enchendo de bênção. Em meio a tempestades e perseguições futuras, ele voltaria a ouvir em sua mente a voz suave que transformou um pescador em discípulo e um barco comum em altar. "Por causa da tua palavra", repetia a si mesmo quando o medo voltava. Essa história é mais do que um milagre sobre peixes e redes. É sobre ouvir a direção divina mesmo quando a razão diz que é inútil tentar outra vez. É sobre deixar Deus entrar no barco da nossa vida e permitir que sua presença transforme cansaço em colheita, dúvida em fé, rotina em chamado. Todos nós, em algum momento, sentimos que remamos em águas vazias. Mas quando aprendemos a confiar e a obedecer, descobrimos que o impossível se torna cotidiano para quem caminha com Cristo.
Que hoje cada um de nós tenha coragem de lançar novamente suas redes, mas desta vez confiando na palavra que nunca falha. Pois o mesmo Deus que encheu os barcos de Pedro continua enchendo corações vazios de esperança. Se você gostou, curta e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam lembradas de que Deus ainda realiza milagres no silêncio da obediência.